Bom dia, irmãos. Graça e paz esteja com todos nós nesta manhã em que nós estaremos estudando este livro, o livro de 1 João. Nós estamos continuando os nossos estudos no estudo panorâmico da Bíblia. E como vocês já perceberam, a gente já leu um pedacinho, né? Já lemos um primeiro trecho do nosso livro. Dessa vez ele não é tão pequeno quanto o livro que eu dei aula da última vez, que a gente acabou conseguindo ler ele todo, né? Filemão deu para ler o livro inteiro, que ele é bem pequenininho. Neste a gente vai ler alguns trechos, alguns pedaços, e nós vamos entender um pouco sobre essa carta que aparentemente foi escrita por João. Mas nós vamos entender um pouquinho sobre todas essas questões. Então vamos lá? Primeiro nós vamos tratar separadamente a gente vai tratar de forma separada as três cartas. Nós vamos estudar hoje 1 João e no domingo que vem nós vamos estudar 2ª e 3ª João juntas, né? Mas não vai ser assim, um domingo para cada carta não, mas vai ser sim separado. E hoje nós estaremos estudando a primeira carta, né? E vamos começar por aquilo que a gente sempre começa. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da autoria, né? E esta carta, ela parece ser óbvia que a autoria dela é de João. Os irmãos concordam? É bem óbvio assim que foi João, só porque tem o nome dele aí escrito? Não é tão simples assim, né, gente? A gente vai ver que não é tão fácil quando se trata deste livro, assim como de outros livros da Bíblia. A gente tem várias questões em volta de quem escreveu, quem não escreveu, por não ser algo tão claro quanto alguns outros livros que a gente tem na Bíblia. Então nós vamos ver que existem argumentos que giram em torno da autoria dessa carta, alguns a favor de ser João, mas existem sim argumentos contra. E no caso da carta de João, é um pouco mais fácil de entender porque que tem argumentos contra, uma vez que na própria carta não tem falando de forma tão explícita, né? Na verdade, não tem falando de forma explícita nenhuma, que foi João que escreveu, mas a gente consegue fazer alguns estudos e alguns levantamentos em volta disso. A principal questão que tem que estar na nossa cabeça quando a gente fala sobre a autoria dessa carta, sendo de João, é o relacionamento dessa carta com o Evangelho segundo João. Tanto os argumentos contra quanto os argumentos a favor, eles giram em torno do relacionamento desses dois livros. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje. Nós veremos primeiro os argumentos contrários e depois nós vamos ver os argumentos favoráveis. Os argumentos contrários, eles já estão ali. São 2 pontos, basicamente. Primeiro deles é o argumento de que existem diferenças sutis, e preste atenção nessa palavra, sutis, de vocabulário comparado com o Evangelho segundo João. Só que quando a gente fala sutil, a gente está falando sutil mesmo. O comentário que a gente está usando, que eu usei para poder fazer essa aula, diz inclusive que são diferenças tão sutis que são imperceptíveis aos leigos. Quer dizer, você precisa se aprofundar no estudo do vocabulário das duas cartas para conseguir ver a diferença entre a escrita de uma e de outra. Né, uma coisinha aqui, um termozinho ali, um jeito diferente de colocar um verbo, um deslocamento de predicado, são coisinhas bem sutis, e aí isso acabou se tornando um argumento para dizer que essa carta não foi escrita por João, porque não é exatamente igual à escrita do Evangelho segundo João. Gente, isso é no campo dos mínimos detalhes, né? Essas diferençazinhas ali são mínimos detalhes. E é praticamente impossível uma pessoa escrever exatamente igual um documento
de outro documento. Isso a gente já falou até em outros livros aqui. Não é tão simples assim. É claro que algumas diferençazinhas vão existir. Então é um argumento muito fraco esse para dizer que 1 João não foi escrito por João. O segundo argumento é que existem no Evangelho de João palavras e expressões não encontradas em 1 João. Então, há um reconhecimento geral entre as palavras e expressões dos dois livros, mas eles têm algumas expressões que aparecem em um e não aparecem no outro. Gente, mais uma vez, a gente está no campo da sutileza e de diferenças muito mínimas, porque aparecem algumas expressões no Evangelho segundo João, vamos pegar até pelo tamanho, né? O tamanho do Evangelho segundo João para o tamanhozinho da carta de 1 João. E dizer que João chama Jesus, ou se refere a Jesus em algumas expressões, e quando chega na carta ele não usa essas expressões, isso é muito raso para a gente dizer que os dois livros não foram escritos pela mesma pessoa. Um ponto interessante que tem é que, se a gente pegar o livro de Lucas e Atos, que são livros que são defendidos como sendo do mesmo autor, o livro de Lucas e Atos, eles têm mais expressões diferentes do que a primeira carta de João e o Evangelho de João. E mesmo assim, as pessoas defendem mais que Lucas e Atos foram escritos pelo mesmo autor, né, do que defendem que 1 João e o Evangelho segundo João foram escritos por João. Olha que interessante. 2 pesos, 2 medidas, né? Usa-se um peso para poder afirmar que Atos e Lucas foram escritos pelo mesmo autor, mas aí na hora de falar que 1 João e João foram escritos pelo mesmo autor, não usa esse mesmo peso e essa mesma medida. Gente, isso não é conclusivo. Os argumentos favoráveis à autoria de João são muitos, e nós vamos ver alguns deles aqui, para que a gente possa entender o porquê que essa carta foi escrita por João. Se a gente fizer uma breve leitura desses 2 livros, né, principalmente se a gente conseguir ler no original, eu não consigo, mas aqueles que conseguem, né, fazem comentários e nos ajudam a preparar essas aulas e pregações. Se a gente fizer uma leitura dos 2, nós vamos ver semelhanças extremas entre o temas abordados nos 2 livros, vocabulário e o relacionamento gramatical. A gente vê que as polaridades tratadas no Evangelho de João, elas também são tratadas em 1 João. Quais são essas polaridades? Luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira, amor e ódio. Tudo isso que foi tratado lá no Evangelho de João, quando chega aqui nessa carta, está sendo tratado. E da mesma forma como foi tratado no Evangelho. Então isso é uma forte evidência de que a pessoa que escreveu um, escreveu o outro, porque ela tratou da mesma maneira os mesmos assuntos, os mesmos temas, e ainda colocou esses temas em contraste um com o outro, demonstrando, né, como que funciona a polaridade de certos temas. E isso foi mostrado tanto no Evangelho segundo João, como nessa carta aqui que nós estamos estudando. Outra forte evidência é que os 2 escritos, eles possuem exatamente as mesmas conjugações verbais, os mesmos paralelismos linguísticos e as mesmas ordens gramaticais. A gente precisa entender o que tudo isso significa? Não, a gente só precisa entender que o autor, ou os autores dos 2 livros, eles escreveram de forma exatamente igual, usando as mesmas conjugações verbais, usando os mesmos, os mesmos paralelismos linguísticos, como a gente viu aqui na questão das polaridades. Então, a ordem gramatical da escrita das 2 cartas dá para nós muita clareza de que foi a mesma pessoa que escreveu, porque é muito difícil 2 pessoas diferentes escreverem de forma tão parecida quando se trata de questões gramaticais. Juntamente a essas explicações favoráveis à autoria de João, nós também iremos ver que a estrutura, a doutrina e a mensagem teológica da carta, ela é quase que a mesma do Evangelho segundo João, porém reduzido, né, gente? É uma carta, ela é muito pequena, ela é muito menor do que o Evangelho, mas a gente vai ver que elas são bem parecidas.
No final, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da teologia dela, mas dá para ter uma boa ideia aqui sobre os pontos, né, as conexões do Evangelho com essa carta, e a gente já consegue observar um pouco a questão da teologia em volta dessa carta. Então, nós vamos observar esses pontos de conexão, e aí eu vou pedir que algumas pessoas deixem aberto em 1 João, e vou pedir que outras pessoas já deixem aberto lá no Evangelho segundo João, porque a gente vai ler bastante versículo para poder fazer uma comparação do que as duas cartas tratam. Beleza? Então vamos lá, para que a gente possa entender e observar claramente que as duas cartas foram escritas por João, vamos observar os temas tratados nessas duas cartas. Alguém abre em 1 João 3:8 e lê, e alguém em João, Evangelho de João 8:44. Nós vamos ler muitos versículos desse tipo, gente. Então, se você já quiser ir olhando ali na tela e já abrir no próximo para quando eu pedir, você já lê, a gente até adianta um pouco a nossa aula. Alguém lê, por favor, 1 João 3:8. E João 8:44. Isso. Os dois textos estão tratando da nossa condição não regenerada, onde nós somos do diabo, onde nós pecamos, onde nós mentimos, onde nós matamos, onde fazemos tudo isso desde o princípio. E com todas as ressalvas, né, gente? A questão dos servos do diabo aí é só pela questão do ato e das práticas pecaminosas vinculadas à mentira e a questões relacionadas ao pecado. Tanto o Evangelho quanto a carta tratam deste ponto. 1 João 2,16 e alguém abre em João 8,23. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João 8,23. Os dois textos tratam que nós procedemos do mundo. E os dois textos estão falando exatamente sobre a mesma coisa. 1 João... Falhou. 1 João 3:4 e João 8:34. João 8:34. Se desde o princípio nós pecamos, se nós procedemos no mundo, automaticamente nós praticamos o pecado. E os dois textos vão falar sobre isso, que nós praticamos o pecado. E os textos seguem, 1 João 1:8 e João 9:41. Nove 41. E nos dois textos nós vemos a afirmação de que nós temos o quê? Pecado. E mais uma vez, as duas cartas tratando o mesmo assunto. 1 João 1:6 e João 8:12.
João 8,12. Nós andamos nas trevas e nós só não andamos nas trevas se nós estivermos seguindo a Jesus. Só por intermédio de Jesus e pela obra de Jesus que nós não andamos nas trevas. Antes da salvação de Cristo, nós estávamos andando nas trevas. E sem a salvação de Cristo na cruz, sem a nossa salvação por intermédio de Cristo na cruz, nós continuaríamos a andar nas trevas. E os dois livros, novamente, falam do mesmo assunto. 1 João 3,14 e João 5,24. Não, errei. 1 João 3,14 e João 5,25. João 5,25. Os dois textos trazem para a gente a questão de que nós estamos mortos até o momento em que a gente ouve a voz de Deus. Né? Só pelo chamado de Deus é que nós saímos do estado de estarmos mortos em nossos delitos e pecados. Tem um pastor, eu ouvi uma pregação de pastor há muito tempo atrás, eu não lembro exatamente qual foi, mas eu lembro que era muito, muito interessante. Ele falava assim, eu gosto de pensar que Jesus era tão poderoso que se ele não tivesse falado, Lázaro, levanta e vem para fora, se ele tivesse falado só, vem para fora, todo mundo que estava sepultado ali teria levantado e vindo para fora. Porque é o chamado de Jesus, é o Senhor Jesus, é o chamado de Deus, né, através do Senhor Jesus, é que nos tira do estado de estarmos mortos. É assim que funciona. E não o contrário. A gente não pode fazer nada. Nós estávamos mortos. Né? Quem está morto não faz nada. E os dois textos tratam sobre isso. 1 João 4,14 e João 4,42. 4,42 de João. Então, se nós vemos falando da prática do pecado, de que procedemos do mundo, de que estamos mortos, de que estamos andando nas trevas, de que nós temos pecado, agora nós temos textos que estão nos trazendo a questão de que Deus nos amou e enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. E os dois livros vão tratar sobre essa questão do Senhor Jesus ser o Salvador do mundo. 1 João 4,9 e João 3,16. E João 3,16. Então, se Cristo é o Salvador do mundo, nós viveremos. Nós que somos salvos por obra deste Salvador do mundo, nós iremos viver. E mais uma vez, os dois livros falam a mesma coisa. 1 João 5,3 e João 1,12. 1 João 5,3 e João 1,12. E João 1,12. Então nós temos aqui a questão do nome, de crer no nome, de que nós estamos crendo, né, em seu nome, no nome de Cristo, no nome de Jesus. 1 João 3,14 e João 5,24. João 3,14.
João 5:24. E a gente tem aqui o tratamento da questão de passar da morte para a vida. E até a exatidão das palavras a gente está vendo, né, irmãos? No decorrer desse texto a gente está lendo que são usadas as mesmas palavras, os mesmos nomes. Né? O Salvador do mundo é o Salvador do mundo. Passa da morte para a vida, no outro é da morte para a vida também. E a gente vê que os dois livros eles têm um todo, né, com relação aos assuntos que precisam ser abordados. 1 João 5, versículo 11 e 12, e João 3, versículo 15. João 3,15. E mais uma vez a gente vê que nós temos a vida, os dois livros tratando deste assunto. E para fechar, mais dois paralelos, 1 João 5, 11, 12 e João 1, 4. Esse a gente acabou de ler, né? João 5, 11, 12. Mas vamos ler João 1, 4, o Evangelho de João. A vida está no Filho de Deus. E a vida estava nele. E a gente vai ver a questão da vida e da possibilidade de termos vida, né, na figura de Jesus Cristo. E a gente vai ver os dois livros falando sobre isso. E o último paralelo que a gente tem aqui é 1 João 2,29 e João 1,13. O que tudo isso que a gente falou até agora significa, a gente vai ver aqui nesses dois versículos. Significa sermos nascidos de Deus. Então vamos ler aí. 1 João 2,29 e 1,13. E 1,13. E aí a gente tem esse fechamento. Não necessariamente, irmãos, está na ordem aí, né? Os temas eles não estão seguindo ordens. A gente não pegou ali do 1 João 1, aí fomos lendo alguns versículos de João 1, depois João 2, João 3. Não, eles estão espalhados. Mas tanto o livro quanto a carta, eles tratam das mesmas coisas, dos mesmos temas. E é muito difícil com essa semelhança toda na escrita, nos temas, né? Até na forma de abordar esses temas, dizer que não foi João que foi o autor do livro que a gente tem como primeira carta de João. A gente aprofundou um pouquinho na autoria, porque na autoria desse livro aqui, gente, dá para a gente estudar até um pouco sobre a teologia desse livro, como a gente viu agora. Esses temas que são tratados e trazidos, né, por João aqui nessa carta, já é o suficiente para a gente tanto firmar a questão da autoria, quanto firmar o que é que João queria falar quando ele escreveu essa carta. Quais são os principais pontos, os aspectos mais importantes dessa carta? Está aqui, né, em todos esses versículos que a gente leu. Ele vai tratar o todo, mas o todo mesmo. Olha como ele pega tudo do começo assim, em uma linha e vai até o fim. Né? No princípio nós estávamos em pecado, nós procedemos do mundo, nós praticamos o pecado, nós estamos andando em trevas, nós estamos mortos. Mas Deus amou o mundo, Ele enviou o seu Filho, e esse Filho ele é o Salvador do mundo. E se esse Filho dele nos salva, a partir do momento que Ele nos salva, nós viveremos nele, nós cremos nele, nós passamos da morte para a vida por intermédio dele, nós temos vida por causa dele. E a vida que nós temos é porque Ele é o Filho de Deus. Se Ele não fosse Filho de Deus, nós não teríamos essa vida. Se Ele fosse só mais um profeta,
se ele fosse só mais uma boa pessoa que passou pelo mundo. Não, Jesus passou pelo mundo, deu bons ensinamentos, mas ele não é Deus, né, gente? Ele só é mais uma pessoa aí muito boa, igual o Buda ou qualquer outro que passou por ele. Não, não é assim que funciona. Ele é o Filho de Deus. É pelo fato dele ser o Filho de Deus que nós passamos a ter vida. Né? E isso significa, tudo isso significa ser nascido de Deus. Todo esse processo, né, de regeneração e todo esse processo que tem de expiação dos nossos pecados para termos vida, significa que a partir do momento em que fomos salvos por Jesus, nós somos nascidos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Né? Então, gente, João é o autor, vamos passar para falar dessa forma. João é que escreveu essa carta. E agora nós temos que ver um pouquinho sobre onde ele escreveu, quando ele escreveu, qual é a data, qual é a origem e o que se passava ali no período em que João escreveu, para depois a gente dar mais uma aprofundadazinha na questão teológica dessa carta. Bem, alguém arrisca dizer mais ou menos onde João estava? Ninguém tem muita certeza, gente, sobre o caminho, né, que vários profetas e vários homens ali daquela época seguiram em suas vidas. Porém, na questão de João, é um pouco mais fácil da gente conseguir descobrir, haja vista uma quantidade muito grande de livros históricos que tem, falando sobre a rotina dessas pessoas ali no primeiro século. Então, é bem provável que João ele estivesse em Éfeso, quando ele escreveu essa carta. Por quê? Porque existem diversas evidências, né, em questões históricas e tudo mais, que durante a guerra judaica, João ele se mudou para Éfeso. E essa guerra ela ocorreu entre 66 e 70 depois de Cristo. Atualmente, a cidade de Éfeso é uma ruína e ela se situa na região da Lídia. Fica ali na Turquia. É um pedaço da Turquia, assim, inclusive um pedaço bem bacana da Turquia, tem muito mar, tem muita ruína, muito lugar legal para conhecer, tem muito voo de balão por lá também, é um lugar que eu e a Aline até já planejamos em viajar para lá. Mas é muito difícil de ir para a Turquia, gente, é muito caro. Mas fica nessa região ali da Turquia. E por que dessa quase certeza? Porque existe um documento de um bispo de Roma chamado Polícrates. Ele conheceu tanto a Papias como a Policarpo. Eu acho que Papias e Policarpo a gente ouve falar um pouco mais desses dois aí na história da igreja. Mas esse bispo, ele escreveu uma carta para um outro bispo, amigo dele, chamado Vítor. E nessa carta ele estava respondendo a Vítor aonde tinha ido parar Filipe. Filipe e suas filhas. Sim, Filipe, aquele que é falado aqui em várias cartas, né, que a gente tem na Bíblia, no Novo Testamento, ali nas cartas paulinas. E Filipe, nessa época, Polícrates, ele sabia aonde Filipe estava morando, que ele estava morando na região de Éfeso, e ele indica nessa carta, inclusive, aonde que estava o túmulo, tanto de Filipe quanto das suas filhas, excluindo da informação aonde tinha ido parar a esposa de Filipe. Não se sabe se ela já tinha falecido ou não, mas a informação que ele dá nessa carta é que Filipe tinha morrido na região de Éfeso, e ele ainda dá para esse outro bispo a informação de aonde ficava o túmulo de Filipe. O que tudo isso tem a ver com João? É muito simples. Existem outros documentos e cartas que dizem que João andava na presença de Filipe no fim da vida. Então existem documentos que falam que João ele estava andando na presença de Filipe e que João ele escreveu o Evangelho segundo João em 70 depois de Cristo. Então, se ele escreveu o Evangelho em 70 depois de Cristo, e é sabido que o Evangelho segundo João foi escrito em 70 depois de Cristo, a gente tem que essa carta também possa ter sido escrita mais ou menos nessa época, porque provavelmente essa carta foi escrita depois do Evangelho, haja vista todas as referências e paralelos que ela tem com o Evangelho. Então, existe uma quantidade muito grande, né, de paralelo entre esses dois escritos, e isso traz para a gente a ideia de que foi mais ou menos em 70
que João escreveu e que ele estava em Éfeso quando ele escreveu. Uma outra forte evidência é que essa carta ela foi escrita para firmar e estimular a fé de cristãos, tendo como teologia básica o Evangelho. Então, se ela teve como teologia básica o Evangelho, ela foi escrita um pouquinho depois. E é muito claro quando a gente lê a primeira carta de João, que ela é uma carta escrita para que ela renove os ânimos, para que ela estimule a fé daqueles que vão ler essa carta. Então, muito provavelmente ela foi escrita depois do Evangelho, porque o Evangelho ele é uma obra ali que tem um outro tipo de parâmetro e um outro tipo de importância e singularidade. E quando a gente pega uma carta que está sendo escrita para uma comunidade, para uma pessoa, para uma igreja, né, essa carta ela traz consigo algumas referências. E no caso aqui, todas as referências foram o Evangelho de João. Com relação aos destinatários, para quem que essa carta foi escrita, gente? Alguém tem algum palpite? A gente leu vários versículos aí do Evangelho da carta de 1 João. Alguém conseguiu identificar alguma igreja, alguma pessoa, algum nome para quem que essa carta foi escrita? Alguém arrisca dizer? Irmãos, a carta não menciona nenhum destinatário, nenhum sequer, nenhuma saudação específica, nenhum agradecimento, nenhum detalhe formal de uma carta que normalmente caracteriza uma carta, né, como destinatários e nada. Ela não tem o de para, aquele famoso de para, né, quando você escreve a carta, né, de Ilquias para Aline, não tem destinatário, não tem nome, não tem igreja sendo citada, não tem ao amado irmão Timóteo, como a gente já viu em outras cartas, ao Epáfras, não tem nada na carta que consiga nos dar uma luz de para quem que essa carta foi escrita. Eu andei pesquisando fora dos comentários, existem umas teorias muito longe para poder dizer para que essa carta foi escrita, não vale a pena nem a gente entrar nesse ponto. A única certeza que a gente tem é que ela foi direcionada a alguém, por isso que ela é uma carta, a forma de escrita dela é de carta, ela foi sim direcionada para alguém. O conteúdo contido nela é claramente direcionado para pessoas, mas nós não sabemos quem são essas pessoas, né? Então, a gente não tem como caminhar muito aqui na questão dos destinatários. Gente, existem umas teorias assim bem longe com relação à carta, que fala que ela, inclusive, é um pedaço da carta, porque não tem a introdução e talvez este seja só um pedaço dela e não tem a parte anterior, só que quando a gente lê a carta, ela começa de um assunto que é muito tranquilo para se começar uma carta. É muito fácil ele escreveu isso aqui porque essa era a mensagem completa. A carta ela tem uma mensagem completa. É muito difícil ter perdido apenas a saudação ou o endereçamento da carta, como uma das teorias fala que ela pode ter perdido uma parte. Mas o manuscrito original ele é meio que completo. Ele é meio completo, não. Ele é bem completinho. A menos que tenha havido uma carta anterior sendo enviada e falando, né? E aí essa carta seria, sei lá, a segunda carta ou o anexo dessa primeira carta, que é uma outra teoria, mas é muito difícil a gente caminhar nesses campos de teoria quando não tem nada na Bíblia falando sobre isso. Pastor? É muito igual que o Evangelho. O que se tem amplamente defendido é o que o pastor acabou de falar. Para quase todos os estudiosos com relação a João, João é um reforço do Evangelho. É uma carta, um resuminho que foi enviado para algumas pessoas, reforçando tudo que João tinha escrito no Evangelho dele. E é por isso que não dá para a gente dizer que se perdeu, gente. Perdeu só a saudação. Lembra as outras cartas que a gente estudou? Saudação de Paulo, 1, 2, 3 versículos em cada carta, né? Outras saudações que a gente vê na Bíblia, 1, 2, 3 versículos. Normalmente é um parágrafozinho em cima. Perdeu só aquilo ali, passou uma régua, assim,
é muito provável que isso não tenha acontecido, gente. Nós estamos falando de manuscritos que são gigantes, são grandes, são rolos, né, pergaminhos, não é como perder um pedaço de uma folha de papel. E justamente por esse tamanho todo é que se perderam, né, por alguns anos esses manuscritos, mas perder um pedaço tão específico desta carta, é muito difícil que isso tenha acontecido. Então, nós temos aí que a nossa carta, a gente não sabe para quem que ela é, né? Mas começam iguais, né? Então a gente tem essa certeza, não. A gente tem quase certeza de que, tratando sobre o verbo e a forma como as duas começam, gente, é muito difícil ter se perdido algum pedacinho ali falando ao reverendo Lucas da Igreja Presbiteriana Herança. O que era desde o princípio, é muito difícil, gente, isso ter acontecido, que tenha se perdido ali uma, duas frases, que é o que costuma ser uma saudação, né, de uma carta. Então, aparentemente, ela foi escrita para ser assim mesmo, desse formato, que pode ser, inclusive, um resuminho, né? A gente pode tratá-la como uma resenha aqui do Evangelho segundo João. E finalizando, como de costume, né, o livro ele possui algumas divisões e mensagens teológicas. Ele tem uma divisão bem fácil de se fazer também, uma que é um pouquinho mais clara, mas existem outras também. Sempre tem, gente. Tem gente que divide até em 8 vezes um livro desse tamanhozinho, mas tem algumas divisões que são mais fáceis, mais comuns a gente ver. E o livro de 1 João ele tem esta divisão. Ela é dividida em 3 partes, ou a gente está dividindo hoje ela para estudar em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 17, porque neste pedaço está tratando da comunhão com Deus e de como andar na luz. Então é um macro, né, é um macro tema, gente. A carta tem vários pequenos temas, mas no macro tema aqui nós temos esta primeira parte. A segunda parte dela está do capítulo 2, 18 até o 3, 24, o capítulo 3 inteiro. Trata diretamente da situação atual das igrejas. Aqui João dirige essa carta, ou as pessoas reunidas, aqui João dirige essa carta. Independente de quem foi, para quem João dirigiu essa carta, trata da situação atual daquelas igrejas. Então a gente vai ver uma série de temas, de questões relacionadas ao amor fraternal, à vitória do maligno. A gente vai ver várias coisas, né? A questão da unção, a questão de que Deus é Pai, Deus é Santo, os seus filhos também são santos, consequentemente, e aí ele vai explicar o que tudo isso significa, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então ele vai trazer aqui várias questões e ensinamentos vinculados à situação da igreja, mostrando para aquela igreja, né, em que pé que funciona os filhos de Deus e os filhos do maligno. E na parte 3, nós temos o capítulo 4 inteiro e o capítulo 5 inteiro, trata da separação do mundo, os que pertencem a Deus. Aqueles que pertencem a Deus, eles são separados do mundo. De que forma? Aí ele vai tratar sobre os falsos profetas e os verdadeiros profetas, entre aspas, né? Aqui tem o título de falsos profetas e verdadeiros crentes. Mas o que ele está tratando neste pedaço, que é um dos pedaços mais importantes e interessantes desta carta, é falando sobre a questão dos falsos profetas e dos verdadeiros profetas. Aqueles que estavam, né, falando o verdadeiro evangelho, daqueles que estavam distorcendo. Gente, mais uma carta na Bíblia, no Novo Testamento, ajudando uma igreja local a lidar com os falsos profetas, a lidar com as mentiras e as distorções do evangelho. E sempre, o problema era que o evangelho estava sendo distorcido. Você combater uma pessoa que chega e fala assim, não, Deus não existe, você combate de um jeito. Mas você combater uma pessoa que chega e fala, olha, Deus e Jesus, eles existem. Mas Jesus, ele não odeia o pecado tanto assim. Não, Jesus não odeia o sexo antes do casamento. Jesus e Deus é amor, ele ama a tudo e a todos. E do jeito... Não, Deus e Jesus, eles não odeiam, né, o homossexualismo. Quando
cai para essas distorções do evangelho é que o problema começa a acontecer. Os crentes identificarem um falso profeta que identificarem uma pessoa que chega de cara confrontando a fé deles é fácil. O problema do falso profeta é justamente isso, a falsidade. Ele ter duas caras, ele se fazer uma pessoa, né, que está ali pregando o evangelho genuíno, quando na verdade ele está falsificando esse evangelho. Ele está distorcendo esse evangelho, distorcendo o evangelho. Esse é que é o problema. E é nesse campo que a gente vê várias cartas do Novo Testamento, né, sendo escritas aos seus destinatários para ajudá-los a combater essas heresias, né, esses falsos profetas. E a carta de João é mais uma que traz esse tema, né, e a gente consegue observar aqui sobre a separação do mundo daqueles que pertencem a Deus. Concluindo, irmãos, a mensagem de 1 João, ela é um reforço à segurança cristã, né? Ela é um ensino aos cristãos sobre o afastamento de possíveis indisciplinas, né, de dons proféticos, se afastarem de possíveis líderes, né, que são hereges, que distorcem a verdade, que não conduzem o rebanho da forma correta. E a gente vê isso de forma um tanto quanto clara se a gente lê 1 João 2, versículo 18 e 19. Vamos ler todos juntos? 1 João 2, versículo 18 e 19. Na verdade, vamos ler esse trecho inteiro, até o 26. Eu leio os ímpares e os irmãos os pares. Filhinhos, não, eu vou ler os pares e os irmãos os ímpares. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Não tem forma mais clara, né, de escrever para um destinatário para falar para ele tomar cuidado com aqueles que estão tentando enganar eles, né, irmãos? A gente vê aqui que o resultado de dar ouvido aos falsos mestres, né, está sendo advertido por João aqui nesse texto, que o resultado é que alguns irmãos já haviam até saído do meio deles, né, já tinham seguido o falso mestre, ou até mesmo saído, e não sei se seguindo ou não, mas alguns irmãos haviam saído da igreja por dar ouvidos a esses falsos mestres. E João, ele escreve advertindo os seus leitores sobre isso. João, ele rotula esses falsos mestres durante essa carta de vários nomes. De anticristos, de enganadores, falsos mestres. Então ele vai rotulando essas pessoas que estão no meio dos irmãos. E ele fala que eles precisam tomar muito cuidado. Porém, não é uma carta, gente, só de disciplina e exortação. Vamos ler 1 João 4,4 para a gente observar como é que João fala com esse pessoal. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Por quê?
Porque assim como ali no texto que fala sobre os anticristos, a gente leu que existiam irmãos que estavam firmes, durante toda a carta, o João ele também vai tratar dessas pessoas que estão firmes. Não é uma carta só chamando a atenção, não é uma carta só disciplinando e exortando, né? É uma carta que João também ele celebra com alegria o fato de que tem irmãos que estão firmes, que não estão sendo enganados, né? A gente vê aqui que ele fala, versículo 21 do capítulo 2, não vos escrevi porque não saibais a verdade. Quer dizer, os destinatários dessa carta são pessoas que sabem a verdade. Eram os irmãos que estavam firmes, né? Porém, do meio daqueles irmãos já tinham saído pessoas que estavam seguindo os falsos mestres, e por isso ele traz essa advertência. Mas ele traz também esse gozo e esse júbilo pelos irmãos que estão firmes na palavra. Reverendo? Não. Então, ainda assim, a gente tem aqui que João, tanto com as exortações quanto com as alegrias, né, daqueles que estão firmes, João ele entende que ele deve renovar o ânimo desses fiéis, e ele explica em termos bem claros, né, de forma bem direta, as diferenças entre estes dois grupos. Para que ele possa renovar a fé daqueles irmãos, ele vem em vários pontos explicando a diferença desses dois grupos, os que estão com Deus e os que não, né, os fiéis a Cristo e os anticristos. E ele traz aqui, né, o grupo dos verdadeiros mestres e dos falsos, e desse modo ele dá a eles uma segurança e uma confiança diante de Deus. A gente vê isso lá no finalzinho da carta. Vamos abrir? Capítulo 5, versículo 13. Ele fala assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então ele traz aqui uma tranquilidade para aqueles fiéis, que eles tenham confiança e segurança no Deus, porque eles são filhos de Deus. E ele traz esse renovo aí para aquela igreja, para que eles continuem firmes, né, na palavra. E essa é a renovação de forças que João traz nesta carta. Para João, a segurança cristã ela está intimamente vinculada a um relacionamento constante com Deus, o Deus da aliança, um relacionamento que é transformador, um relacionamento que ele é vindouro e que se revelou em Jesus Cristo, que nos salvou por meio da sua obra na cruz. E é toda essa teologia que João vem trazendo nesta carta, que a nossa segurança ela está vinculada, ela está intimamente vinculada ao nosso relacionamento constante e transformador com Deus da aliança. Que nós fizemos alguma coisa para estarmos nessa aliança? Nós não fizemos nada para estar nessa aliança. Quem fez foi Cristo na cruz. E ele traz esse renovo para esses irmãos aqui. Ele traz essa verdade para os irmãos. Não adianta falarem que Jesus Cristo não fez a obra da salvação a qual vocês foram libertos. Não adianta. Não sigam esses falsos mestres, porque Cristo foi quem nos salvou. E este é o tema, essa é a renovação de ânimo, essa é a base da primeira carta de João, né? Vamos agora já entender que essa carta foi escrita por João. Essa carta ela falou tanto aos destinatários dela, que não sabemos quem são, mas ela também fala a nós até hoje, e graças a Deus por isso, que essa carta pôde chegar até nós, né? E isso é graça, e toda graça é imerecida, mas Deus nos agraciou com esta pequena carta, não é tão pequena assim, mas até que é pequenininha, e vamos nos atentar a todas as exortações que tem nessa carta, né, irmãos? A gente tem que tomar cuidado com os falsos mestres, e tem muito, né? Alguns mais fáceis de identificar, outros nem tanto, mas a gente tem que tomar cuidado. Vamos orar. Senhor Deus, gratidamos por este dia reunidos aqui, onde podemos estudar, ó Pai, essa carta, podemos observar, ó Pai, a diferença entre os falsos mestres e os verdadeiros crentes, ó Pai, que seguem proclamando o Teu Evangelho, sem distorções, sem, ó Pai, criações e invenções humanas, sem acrescentar ou tirar nada da Bíblia, pregando apenas a palavra.
Obrigado, ó Pai, pelo teu amor que não falha, pelo teu Filho Jesus, por sermos filhos de Deus através da obra do teu Filho na cruz. Obrigado por tudo. Nos dê, ó Pai, esclarecimento e conhecimento através desses estudos. Que o Senhor esteja nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém.